Ora viva daquelas artes na Lácio Semideus ou simplesmente Deus Perfectível, sejam todos bem-vindos à Frequência Radartes. Estamos hoje no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget para assistirmos ao lançamento da obra de Juca Mangenje. Vamos lá saber quem é de facto Juca Mangenje e o que é que nos reserva esta nova obra. Vamos lá saber se é a primeira que se lança ou é a primeira de muitas que já foram ou que virão. Gostaríamos de saber da sua parte qual é a perspectiva que temos desse encontro, visto que ainda está por começar, e o que é que teremos de facto. Bom dia a todos. Chamo-me Dranços Lau Açúcar. Na verdade, também sou um dos convidados. O que é que está acontecendo aqui? É a apresentação da obra do Dr. Juca Mangenje, mais uma obra, digo. Acredito que seja a quinta ou a quarta obra. E é uma grande obra, né? Fala sobre o mercado do sexo no Lubito. Acreditamos nós, o Amendo já teve o contato com a obra, é uma grande obra. Então estamos aqui para este evento, um grande evento. Olhando para este aparato bastante especial, né, que estamos entre colegas, eu já como estudante de curso de Direito, olhando para esta exposição é muito crucial para nós como estudante, que precisamos conhecer mais ou menos como é que funciona, na verdade, aquilo que é o mundo, né, o mundo do sexo. Né? Obviamente que as pessoas dos dias de hoje têm estado a se desviar de uma maneira drástica, que precisa se trazer informações inerentes que tenham bases capazes de poder enriquecer as pessoas em termos daquilo que é a sua mentalidade, em termos daquilo que é a sua moral, a sua capacidade de olhar para a vida. Certo. Então é isso que precisamos, mandar mais informações e valorizar aquelas pessoas que por sua vez escrevem, né? Para que um dia, juntos coesos, possamos mudar esta Angola. Angola precisa de pessoas intelectuais capazes de trazer informações como dessas. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à primeira edição da Feira de Sociologia. Nessa edição, começaremos com o lançamento e venda e sessão de autógrafo do livro Mercado do Sexo, do professor Dr. Juca Mangenje. Este livro que tem uma abordagem sociológica sobre a mercantilização do sexo no município do Lubito. E para esta magna atividade, estamos sendo acompanhados por entidades como administradores, deputados, representantes dos gabinetes provinciais. Esta linda obra, Mercado do Sexo, fala sobre uma abordagem sociológica da mercantilização do sexo no Lubito. É uma pequena obra, mas com grande impacto na área de sociologia. O professor estudou o município do Lubito, especificamente começando pela área do Chapanguele. A Praça do Chapanguele, que se encontra no município do Lubito, é uma zona que lá no final da tarde, ao pôr do sol, transformam-se de zungueiras de outros produtos para zungueiras do prazer. Reiterar aqui votos de bom dia a todos e a todas.
Eu sou Antônio Pedro Manuel, sou coordenador do curso de Sociologia. Portanto, esse é um momento muito especial para nós, não só para a coordenação, mas para a instituição de Piaget, que continua tanto a brilhar com todos esses momentos. São, podemos dizer aqui, dois momentos em um. Estamos a falar da feira do livro de Sociologia, ou se preferirem, a exposição do livro de Sociologia, e o momento mais alto desta atividade será a apresentação do livro do professor Juca Mangenje, como é carinhosamente tratado. A universidade não se faz só com as aulas, faz-se com discussões, debates e livros. Portanto, esse momento é uma oportunidade que também a coordenação criou para discutirmos sobre aqueles assuntos que para alguns é invisível, outros negam-se de aceitar essa realidade. E o professor Juca aqui provoca toda a sociedade para discutirmos sobre este problema, a questão este fenômeno da prostituição. Gostaria de saudar encarecidamente a todos com um aperto de mão, sobretudo nesta hora em que indelevelmente escrevemos mais uma página no livro da história do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget. Por sermos coroados com essa iniciativa que engrandece a ciência e, sobretudo, congrega a Universidade do Futuro e se faz na coletividade. O meu juízo do Juca não tem nada a ver com o fato dele ter sido meu estudante, nem nada a ver com o fato de ser amigo. Não. Eu quero apresentar-me como acadêmico. Nem me quero apresentar como representante de uma igreja. Não. Eu trago a igreja minha na pesquisa também, mas não venho aqui defender uma linha, não é, teológica ou ideológica, nada disso. Vamos então, peço perdão que me acompanhe. Eu queria falar espontaneamente, mas depois pensei que esse assunto é muito sério e se calhar as minhas observações, mesmo não tendo nenhum valor, alguém pode ser que tome isso a sério. E então, não quero que se engane a meu respeito. Eu quero falar de Juca, mercado do sexo em relação à igreja, às igrejas e à teologia. Mas permita que a primeira palavra seja de modo mais objetivo dirigida à obra, antes de cruzar com outras áreas do pensar e do dizer as coisas. A obra O Mercado do Sexo, de Juca Mangenje, constitui um contributo sociológico relevante e corajoso para a compreensão da mercantilização do sexo no município do Lubito. Ele diz município do Lubito, mas eu preferia dizer simplesmente Lubito. O autor analisa a prostituição não como desvio moral individual, mas como fenômeno estrutural, profundamente ligado às desigualdades sociais, econômicas, de gênero e territoriais de uma cidade portuária pós-colonial marcada pela informalidade, pela precariedade urbana e também pela mobilidade. Desde o início, o livro afasta-se de abordagens moralistas, juridicistas ou psicologizantes, optando por uma perspectiva crítica, interseccional e contextualizada. O mercado do sexo é apresentado como parte integrante da economia urbana. Nunca tinha visto. E não como fenômeno marginal, deslocando o debate deslocando o debate da condenação moral para uma análise estrutural das condições que produzem vulnerabilidade social
que levam ao mercado do sexo. Do ponto de vista teórico, a obra apoia-se de forma consistente na teoria social contemporânea, dialogando, por exemplo, com Michel Foucault, com Pierre Bourdieu, etc., bem como com os feminismos críticos do nosso tempo. A sexualidade é tratada como construção social e campo de poder, atravessada por dispositivos de controle e disciplinamento e consumo. O corpo emerge como espaço ambivalente, simultaneamente lugar de dominação, capital simbólico, é dinheiro, e território. Um dos principais méritos da obra reside na forte ancoragem empírica, no contexto angolano e, em particular, na cidade do Lubito. Portanto, não é uma teorização vazia. O autor constrói uma cartografia sociológica detalhada do mercado do sexo, articulando-o com o porto, do Lubito, com os transportes, com o turismo informal, bares, hotéis e circuitos noturnos. Demonstra, assim, que a economia sexual está profundamente integrada na vida urbana e suburbana, embora permaneça silenciada pelo Estado, pela moral pública e pelas instituições religiosas. Sobre o mercado do sexo, ouvimos um boatinho de que uma abordagem sociológica sobre a mercantilização do sexo no município do Lubito. Por que razão o doutor achou conveniente tratar desse tema face aos problemas políticos e não só na nossa comunidade? Penso que, ultimamente há muitas jovens que estão nesse mercado e houve a necessidade de tratar sobre este assunto. Falar assim. E convidas todo mundo a apreciar a obra, a presenciar o evento, e por que razão exatamente devemos ler esta obra e quais são os benefícios que achas que devemos ter depois de os ler? Penso eu que é uma boa obra e convido toda a gente a participar, porque quem estiver aqui já sairá com um pensamento diferente sobre o que está acontecendo no mercado do sexo. Doutor Pacatola, muito bom dia. Também ao doutor José Ferreira, administrador municipal da Catundela, por também aceitar o nosso convite. Agradecemos. Queremos estender a nossa saudação ao doutor Mulho, que está aqui presente, em representação à direção da instituição. Muito obrigado. À mesa está também o doutor Bonifácio Timbor e também o doutor Cico Ventura, por aceitarem o desafio de forma antecipada, terem a leitura do livro e fazerem as devidas observações e as justas críticas ao livro. E o debate é provocado nesta dimensão para que haja mesmo uma crítica e melhorias, porque tem de haver também aqui novas edições. Também queremos emitir a nossa saudação ao ilustre secretário provincial da JMPLA aqui presente. Muito obrigado pelo convite, fico grato por isso. Ao inspetor provincial da Jura, o inspetor provincial da Expensão da UNITA, que também está aqui presente, doutor Chango, muito obrigado, acompanhado com a sua delegação, secretário para a Mobilização Urbana e Sociedade Civil da UNITA, muito obrigado por estarem aqui, e as demais entidades. Antes de fazermos alguma observação, eu queria, só para quebrar o gelo, fazer a oferta de um livro a um jovem que, quando entrou, eu tive a coragem de segurar o administrador da Catundela, porque apanhou um choque. O jovem, quando entrou, o administrador da Catundela entrou em choque. Um debate tão sério, um maluco assim a entrar. Então, qual é a ideia? Então, permita. Bem, é alguém que eu acompanho muito nas redes sociais. Sou muito fã dele, então, como cada fã tem fã dele, então, eu sou fã do Augusto Guerra. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigado, Juca Mangente. Uau, eu vou ler isso, eu gosto de psicologia.
Obrigado, obrigado. Aos demais presentes, muito bom dia a todos. Bem, vamos falar um bocadinho sobre as motivações que nos levam a escrever este livro, mas antes, dizer mesmo que foi um grande desafio. Foi um grande desafio, é uma grande paixão que eu tenho pela escrita, pela investigação, e esta paixão começou mesmo no ensino médio, onde algumas pessoas foram incentivando um bocadinho mais a escrita. Eu vou começar com alguma leitura, e permitam mesmo começar assim. Eu vou começar com algumas, ou apenas 2 ou 3 entrevistas. Vou ler aquilo que as mulheres de rua, prostitutas de rua, informaram, e depois fazer uma outra abordagem sobre o assunto. Bem, eu tenho aqui a entrevista número 1, demos um nome fictício. Ela vem exatamente do nosso bairro São João, está com 16 anos, 6ª classe, e veio do Caimbambo. Ela é natural do Caimbambo, a residir no São João. Eu vou ler apenas o que elas informaram. Comecei a sair com homens quando tinha 14 anos. Foi uma amiga da rua que me levou para a Praça do Chapanguel. Naquela altura, minha avó estava doente e não tínhamos comida em casa. A primeira vez chorei muito, mas depois fui me habituando. Trabalho mais no Chapanguel ou ali perto da Evangélica. Os homens passam de carro, buzinam, perguntam quanto é. Às vezes, fazemos logo ali. Ou eles levam para uma obra ou atrás de uma casa qualquer. Em noite boas, conseguimos 8.000 kwanzas, mas tem dias que volto sem nada. Já trabalhei sim, já apanhei sim. Um cliente bateu porque eu pedi para usar camisinha. Teve outro que fugiu sem pagar. A polícia passa e corre conosco. Às vezes também bate. Não temos apoio nenhum. Uso camisinha quase sempre. Quando eles não querem, eu fico com medo, mas às vezes aceito. Nunca fui a um hospital por causa disso. Minha avó não sabe o que eu faço. Pensa que eu vendo banana na praia. Neste momento estaremos a falar com o administrador do município da Catumbela, que é tecnicamente o município mais jovem da nossa província, até a nova reestruturação. Bom dia, senhor administrador. Qual é a perspectiva que tem do evento que presenciamos hoje? Primeiro, agradeço o convite que me foi formulado pelo Juca e acredito que fez-me nas 2 vertentes, enquanto administrador e como também uma pessoa amiga. O Juca é um jovem que está comprometido com a ciência, está comprometido com os aspectos, fenômenos sociais, sociológicos, e eu senti-me honrado por ter sido convidado para assistir, testemunhar o lançamento de mais uma obra que vai, de facto, contribuir, é um contributo singelo, que terá o seu impacto, quer no âmbito, na vertente instrutiva, como também na vertente educativa. É verdade que a abordagem sociológica e, mais concretamente, a abordagem sobre a prostituição que ela enfoca é um fenômeno social. E, e está de parabéns por trazer esta abordagem junto da academia. Está de parabéns por trazer esta abordagem junto da juventude. E pelo que tive a oportunidade de observar, a maior parte dos jovens estudantes, na sua maioria, são eles que têm o desafio premente de mudar comportamentos, de influenciar comportamentos, de trazer uma nova dinâmica em termos de desenvolvimento para a nossa sociedade, e estamos em crer que em conjunto vamos ter que continuar a difundir nas várias áreas do saber
e nos vários meios sociais. Vamos ter que continuar a difundir este manancial que é tão rico e que foi projetado e lançado pelo Juca. Por isso, congratulo-me e encorajo o Juca a continuar a trabalhar, a continuar a dar o seu singelo contributo à área acadêmica, para que de facto tenhamos mentes mais despertadas e estas mentes possam contribuir para que tenhamos uma sociedade em termos de comportamento e em termos de vivência, porque temos que entender que a prostituição também tem os seus custos para a saúde, não é isso? Ela, apesar de ser um fenômeno social e que os fenômenos sociais podem ser, sim senhora, revertidos, mas tem consequências para a saúde. Então, uma das melhores formas de prevenirmos, uma das melhores formas de combatermos é difundirmos. E aqueles que ouvirem, aqueles que acatarem, têm a missão de disseminar do ponto de vista positivo para que deixamos de praticar esses atos de forma irresponsável. E enquanto pequeno via sempre as mães a falarem que ali tem mulheres que fazem vida. Bem, para nós crianças essa expressão fazer vida é um bocadinho complicado. E a coisa ficou na nossa cabeça. Fomos para o ensino médio, nos apercebemos o que é prostituição e depois viemos para a universidade. E aqui encontramos um professor, David Boio. O professor fez questão de explicar, e a introdução da aula me lembro muito bem, e sobre prostituição. Ele dizia que a prostituição está em nossas casas, com as nossas mulheres, com as nossas mães, e nós não sabemos. Bem, garanto que eu fiquei chateado com esta abordagem do professor, porque depois ele fez questão de explicar o que é prostituição. E uma obra muito conhecida no curso de Sociologia, que é a obra de Sociologia de António Giddens. António Giddens diz que a prostituição é troca de prazeres sexuais previamente combinada que envolve um bem. Ou seja, estamos diante da prostituição quando há um combinado prévio. Primeiro tem de haver o combinado. E o professor dizia que este combinado também acontece entre o teu pai e a tua mãe, só você não está presente para testemunhar. Então, a prostituição não é só quando nós olhamos para as ruas, que, na verdade, o que nós temos nas ruas é uma categoria de prostitutas. É um tipo de prostituição. A prostituição são trocas de relações sexuais previamente combinadas. Inicialmente tem que haver um contrato, um combinado, e se a troca for sexo por alguma coisa, então aquilo é que é a prostituição. Sim, padre, como é que está e qual é a sua perspectiva do encontro, do evento, mediante aquilo que aconteceu e assim sucessivamente? Muito bem. O que eu posso dizer dessa obra do nosso pequeno e feito grande Juca Mangense é que realmente, mais do que nos mostram muitos livros da área sociológica em geral, nós tivemos um trabalho bastante robusto em todos os campos, na perspectiva teórica, na discussão teórica, mas também na pesquisa empírica. Ela elegeu o Lubito como um lugar de pesquisa, mas nós sabemos também que as cidades portuárias prestam-se a isso. A prostituição é muito presente em cidades cosmopolitas como Lubito. Na Bíblia temos o exemplo da cidade de Corinto, que era tão aberta, mas também moralmente aparecia sempre na pauta muito baixa, de tal modo que naqueles tempos dizer vivo a Corinto significa que sou prostituta. Era mais ou menos assim. Portanto, há cidades mais vulneráveis e há camadas sociais, como nos mostrou o nosso autor, mais vulneráveis. Esse fenômeno, mostrou também o nosso autor, não deve ser nem romantizado, quer dizer, olhado assim com palmadinha nas costas, mas também, ao mesmo tempo, não deve ser condenado sem mais nem menos, porque aquelas mulheres que aparecem na rua, mais do
que depravadas sexuais, elas vão para a rua para responder a problemas concretos, a muitos dos quais até são indizíveis. Como dizia o nosso autor, elas estão a resistir à pobreza. E então não é propriamente que elas vendam o corpo, não é? Mas elas, o que aqui devemos sublinhar, que elas querem alguma coisa para que esses corpos, e se calhar mais alguns corpos de pequenos que estão lá em casa, vivam. E portanto o nosso juízo tem que ser temperado com muita ponderação. Será esta obra também um elemento de combate ou simplesmente de conscientização quanto à moralização da sociedade e o purgar deste suposto mal que é a prostituição? O livro, nós esperávamos que de facto nos enviasse para este purgar o mal, mas não é isso. O livro vai mais além. O livro quer, digamos, exorcizar as causas do mal. Nós normalmente limitamos-nos a combater efeitos, mas o livro quer combater as causas, de modo que, em vez de tratar da prostituta, o livro quis perguntar-se por que a prostituta acontece, o que devemos resolver que está por detrás da prostituta. Nesse sentido, o livro é uma proposta muito grande para remoralizar as instituições e pessoas. Ora viva, pessoal, estamos neste momento já com o doutor Juca Mangenje, aquele que acaba de fazer o lançamento de mais uma das suas magnas obras, o mercado do sexo. Na perspectiva sociológica, sobre a mercantilização do sexo no município de Lobito. Tivemos aqui figuras bastante importantes neste lançamento, mas gostaríamos de compreender do doutor Juca Mangenje a arma que nos traz. Qual é o objetivo exatamente de termos esta obra na mão e qual é a missão sociológica que o doutor traz como responsabilidade pessoal face aos problemas que temos? Olha, um dos principais problemas da nossa juventude e um dos principais ataques da nossa geração é o estigma. Nós temos uma juventude liberal, livre, porém ainda atacada pelo estigma, que é exatamente aquela mancha, aquele rótulo que se lhe atribui por conta de alguma atividade do mesmo. E o objetivo deste livro é exatamente trazer a debate um dos temas que não é discutido de forma aberta, a prostituição. Nas nossas famílias, ou temos alguém, nós ou conhecemos alguém, estamos com alguém, mas nunca queremos discutir isso. Porque quase todas as pessoas que estão envolvidas na prostituição, mesmo até clientes, falam sempre com um receio daquilo que fazem. E isto aqui as condiciona na posição de estigma, ou seja, sentem-se estigmatizados e o estigma cria exclusão. E a exclusão é perigosa. E até do ponto de vista da própria psicologia, isso deixa para baixo a própria pessoa. Então, o grande objetivo é trazer aqui um debate muito invisível, que não se quer discutir, ninguém quer abordar. O objetivo aqui não é julgar as prostitutas, até por causa das razões que apresentam, não temos por que julgar, e também trazer relevância de quais são os fatores sociais que estão por detrás de tudo isso. E muitas delas a pobreza é a razão, ou seja, o livro veio, na verdade, confirmar o que nós sempre já fomos falando de forma de senso comum, que é a pobreza. Então, muitas delas estão na condição de pobreza, vêm das classes mais vulneráveis e entram para a prostituição com idades inferiores a 18 anos, é só para vermos como é que a coisa está. Então, viemos trazer aqui uma denúncia e também viemos trazer aqui a debate na academia, um dos problemas pouco discutido, a prostituição. Okay. Doutor Jucas, será que o livro também nos pode servir como elemento de consulta? Falo na visão de pessoas empreendedoras que têm a responsabilidade de reduzir essa questão da desigualdade social face à pobreza. As prostitutas de rua
que nós entrevistamos, quase todas, nos últimos momentos, nas últimas palavras das entrevistas, manifestaram o seu desejo, que elas querem. Há quem precisa apenas de uma máquina de costurar. Certo. Há quem quer ter o seu próprio bar. Ou seja, elas estão a denunciar o que precisam para sair disso. Certo. E também há aqui um detalhe muito interessante. Elas estão nesta vida porque estão a resistir à pobreza. Quer dizer que querem sair da pobreza. Então, quem empreende, quem está ligado ao mundo dos negócios, pode também encontrar neste livro pessoas com vontade de trabalhar, pessoas com habilidades de trabalhar. E essas habilidades todas dariam um excelente funcionário, se quiséssemos. Então, o que se aconselha aqui é uma leitura mais detalhada, para além daquilo que o autor escreveu. Bem, eu escrevi com o bocadinho que sei, e quem ler poderá ler com muito que consegue. Então, penso que essas duas forças podem dar uma interpretação inteligente. Doutor Juca, para já, olhando para este aparato que há no Instituto Politécnico Jean Piaget, falar do mercado de sexo, será que é o primeiro livro a ser lançado ou nem por isso? Não é o primeiro livro a ser lançado, este aqui é o sexto livro, já tenho outros, até porque estamos aqui na Feira de Livros de Sociologia. Se andarmos por essas bancas todas, vamos encontrar outros livros do Juca Mangenje. Já lançamos livros de cultura, já lançamos livros de teoria sociológica, já lançamos livros sobre os problemas da juventude, também já lançamos livros sobre fundamentos da sociologia do direito e também já lançamos um livro sobre sociologia das organizações, das empresas principalmente. Mas este aqui olhamos para um debate muito mais interessante. Os outros livros foram livros para a academia, porque eu escrevo para os meus alunos, essa é uma mania minha, eu escrevo para os meus alunos, aquilo que eu ensino aos alunos eu coloco por escrito, é uma mania, mas já este aqui foi um desafio, porque não escrevi para os meus alunos, escrevi para as ruas, peguei na ciência, com os métodos que ela nos ensinam, escrevi na linguagem de rua para que a rua entenda o que as universidades estão a pensar. Então não é o primeiro livro. Mas nesse caso, falar da sociologia, o senhor Juca Mangenje é o sociólogo, nesse caso não seria bom que escrevesse também para a sociedade? O livro é para a sociedade, e a sociologia é a ciência da sociedade. Então, neste caso, eu quando escrevo para a sociologia, estou a escrever para a sociedade. Eu quando falo sobre as empresas, estou a dizer que quem quiser ter uma empresa, as regras estão aqui é para a sociedade. Eu quando falo sobre a prostituição, também estou a dizer que elas existem, estão ali, não vamos ignorar, é para a sociedade. Então, eu ao escrever sobre sociologia, estou a escrever para a sociedade. Ok, Dr. Jucas, muito obrigado pela entrevista cedida. E força, foco e fé, sucesso nesta tua missão de moralizar a sociedade por intermédio de várias obras. Obrigado. Esperamos muito mais. Obrigado.